Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje eu falarei sobre a Shonen Jump, edição de número 18. Compartilharei com vocês todos os destaques que tivemos nessa edição. Qualquer destaque eu vou estar falando aqui no vídeo. Mas antes mesmo eu preciso que você apoie o canal, deixe o seu like e se inscreva. Pra gente conseguir aí crescer cada vez mais. Vamos ver se a gente consegue bater aí uma meta aí de pelo menos uns 20 likes. E quem sabe alcançar aí pelo menos umas 200 views. Eu conto com a sua ajuda aí pra gente também alcançar aí mais inscritos e alcançar mais pessoas. Enfim, a capa da revista tivemos aí o mangá With What, também com o anime chegando, né? Mas uma forma de promover. Tivemos páginas coloridas para o Kagura Bate, para o Kill Blue e também para o One Shot. O mangá Holy Dragon ele é só publicado na versão digital e o mangá Hunter x Hunter ele é um mangá que está ausente por conta de IA, sem previsão de volta, mas acredito que até o fim do ano ele tá aí. Agora na Toque tivemos 16 mangás ranqueados, sendo a última posição o No Exorcist, que não acredito que o mangá corre risco de cancelamento, mas a gente vai ter que analisar um pouquinho mais, né? Vamos ver como é que a revista, né, quer então tratar esse mangá, como é que a revista enxerga a popularidade e a permanência do mangá. A 15ª posição temos o Chozo Senpai, que existe algumas questões, né, pelo menos ao meu ver, sobre cancelamento do mangá, mas por enquanto não tem nada concreto, né? Justamente porque a obra não mostra que está se encerrando ou não. Pelo contrário, né? Nesses últimos capítulos o mangá até apresentou novos personagens. Então é um pouco difícil a gente poder teorizar sobre isso. Mas mesmo assim, ao meu ver, isso não tira o fato que o mangá tem sim chances de algum cancelamento acontecer em algum momento. Negai no Astro, ele tá na posição de número 14 e também é um outro mangá que não dispensa, ao meu ver, possibilidades de um cancelamento. Mas mesmo assim, a gente vai ter que esperar informações oficiais sobre isso, né? Embrace tá na posição 13 e mais uma vez posições baixas, né? Talvez o mangá não tenha entrado aí no gosto do público e as posições baixas só mostram que o mangá só tá decaindo. Então, se a partir da próxima semana o mangá continuar com posições baixas, cada vez mais baixas, antepenúltima, penúltima e última, aí já é um sinal bem negativo, né? Eu confesso que no início do mangá eu até gostei, mas de certa forma fica um pouco cansativo, né? Eu acho que o mangá ele é muito sem sal, vamos dizer dessa forma. Porque o mangá ele é bem genérico de certa forma. É um esporte genérico. É como se eu fosse ler um Haikyuu, só que mais ruim. Realmente é genérico. Haikyuu ele realmente tem os seus pontos genéricos, mas ele faz de uma forma mais interessante. Eu acho que Embrace, acho que ele tentou juntar um pouco do Haikyuu com o Blue Lock, vamos colocar dessa forma, né? E acabou formando o Embrace. Mas não foi legal. O autor ele não tá conseguindo, pelo menos eu falo como leitor, não tá conseguindo me agradar. E os personagens não são interessantes. Não tem nenhum personagem assim que eu olhe e pense, nossa, que personagem legal, ou nossa, que momento legal, ou coisa assim do tipo. Não tem nada em Embrace que realmente me cativa. Só o início mesmo que eu pensei, nossa, talvez essa obra seja interessante, mas não foi. A Embrace está se tornando realmente uma obra bem chata, de certa forma. Então, talvez muitas pessoas pensem da mesma forma que eu. Espero realmente que a obra melhore, porque eu não torço em nenhum momento por um cancelamento da obra, de nenhuma obra em específico. Lógico que tem algumas exceções, né, mas aí não entra no assunto. Mas espero realmente que Embrace não seja cancelado e o autor ele melhore, né, porque não adianta nada a obra permanecer uma história ruim. Então o autor ele tem que melhorar. Temos aí o Craft que tá na posição 12 e tá assim, de certa forma, eu não diria preocupante, mas tem uma certa dúvida sobre o que o mangá ainda pode entregar, ou como é que a revista também quer tratar esse mangá, se o mangá ele tem chances de cancelamento ou não. Eu acho que o mangá ele tá meio na corda bamba, vamos colocar assim, porque o mangá ele pode permanecer, mas talvez não. De certa forma, o mangá ele tá numa situação até um pouco crítica. Vamos ter que esperar mais informações, vamos ter que esperar mais um pouco até a gente ter mais ideia, mais informações com respeito à obra. Volume 1, você já deve estar vendo a capa do volume 1 que foi finalmente divulgada. Então a partir do mês que vem, finalmente veremos as vendas do mangá. E vamos ver se a obra vai ter algo interessante para a gente poder então finalmente tirar de análise sobre a sua permanência. Acredito que se o mangá vender menos de 10 mil é algo um pouco mais complicado. Se vender menos de 5 mil já é falência, então já pode já decretar um final da obra. Então a Craft ele vai depender bastante das vendas. Eu coloco dessa forma: vender mais de 10 mil é algo minimamente interessante para a Jump poder trabalhar alguma coisa. Vender mais de 20 mil já é algo bom, né? Mas vender menos de 10 mil já acho que tem como, já é problemático. Então vamos ver se vai ficar dessa forma. Craft volume 1 vai sair e isso aqui vai finalmente deixar mais claro o seu desempenho. Temos aí o Bino Sensei finalmente estreando na revista, na toque da revista, né? E com a estreia praticamente a mesma coisa que Embrace.
talvez essas 3 últimos mangás, né, que eu falei, Bino Sensei, Seedcraft e Embers, que são coincidentemente também, né, as 3 novas mangás da revista, os 3 mais novos mangás. Ambos os 3 têm problemas com popularidade, com problemas com permanência. Bino Sensei já estreou sendo um mangá problemático com questão de popularidade. Sua posição foi bem baixa. Aí vem a questão, né, sempre fala com respeito à primeira posição, não leva tão em consideração. Temos que ver um pouquinho a média do mangá. Como eu já falei também, posições baixas já na estreia das toques é muito complicado. Dificilmente eu vejo mangás sobrevivendo depois de mesmo na estreia aí com posições tão baixas. Então realmente é algo complicado. Tem que realmente esperar um pouco mais, mas eu já não coloco fé. Já não colocava fé desde o primeiro capítulo. E agora, com essas posições baixas, aí sim que eu não tô tão confiante na permanência da obra. Então, acredito que Bino Sensei e Embers talvez não estão andando em um caminho tão interessante. Seedcraft talvez entre no mesmo barco, mas por enquanto eu tô dando um pouquinho de esperança com Seedcraft, mas as vendas só vão talvez fechar o caixão e botar o mangá de vez na lista dos prováveis cancelados, ou talvez o mangá de sobreviva. Mas Bino Sensei, por enquanto, sem volume 1 lançado ainda, tudo que a gente tem de análise é as toques, e tá tudo sendo muito ruim. Tem que esperar então ao todo, né, como é que o mangá vai se sair. O mangá Boku no Boku manteve uma posição mais interessante, né, não diria interessante, mas um pouco mais intermediária, né, 10ª posição, nada tão preocupante. Temos aí o Rimaten, que também mantém uma zona intermediária sem preocupações. O volume 3 vai ser lançado, então vamos ver como é que vai se sair. A posição 8 foi o Kyoshi-kun, que até então não teve o lançamento do volume 3, mas logo vai sair. Então vamos ficar esperando e ver como é que o mangá vai se sair nessas vendas, né? Por enquanto o mangá mantém uma zona intermediária. A posição 7 foi o Akane Banashi, que continua firme e forte, sem muitas preocupações. E tem a posição 6, que foi o Shinobi Goto, que tá tendo um crescimento interessante nas vendas. Não algo tão grande, mas pelo menos algo interessante, né? Como eu já falei, muitos mangás que eles estreiam entre 11, 12, 13 mil, eu vejo que a Jump, ela não cancela de imediato, né? Ela trabalha um pouquinho mais, espera um pouquinho mais para ver o volume 2, como vai sair, o volume 3. E aí então, dependendo se as vendas continuarem estagnadas ou até caindo, aí então é hora de dar adeus. Mas, diferente, se a obra continuar crescendo, aí então a Jump trabalha no mangá. Pelo menos é assim que eu tô vendo, né? Shinobi Goto é um mangá que ele se estreou no primeiro volume vendendo em torno de 10 mil para 11 mil. E o volume 2 agora ele superou, alcançando aí quase 15 mil, já com reimpressões já confirmadas já. Então Shinobi Goto, ele aos poucos tá caindo no gosto do público. Não é algo tão grande, não considero ele uma grande promessa como por exemplo o Madano Witch, mas ele vem tido um bom resultado. Então isso é muito interessante e faz aí com que o mangá permaneça na revista. O volume 3, as minhas expectativas, falei lá no vídeo de vendas, acompanha aí pra você ver, vou deixar aí nos cards. Eu espero que o mangá ele consiga superar, não superar, mas pelo menos alcançar números próximos a 20 mil. Se não 20 mil, pelo menos uns 19, 18, vai ser algo já interessante. Então, se o mangá continuar crescendo, se ele superar a marca de 20 mil, já vai ser algo muito bom. Mas se ele chegar próximo aí, já vai ser algo interessante. Torça pelo sucesso ainda maior de Shinobi Goto. A 5ª posição temos o Sakamoto Days, continua fazendo sucesso, continua sendo um bom destaque e continua firme e forte. A 4ª posição temos o Delusive Samurai, continua bem na revista, então sem muita reclamação. E a 3ª posição, o Blue Box, abrindo o top 3 dessa edição. O anime se encerrou recentemente, agora vejamos como é que vai suceder, né? Como é que vai acontecer daqui pra frente a questão do mangá, como é que vai ser, se vai ter um crescimento do mangá. E temos na 2ª posição o One Piece, que continua sendo um grande sucesso. Mas a 1ª posição foi ocupada por Madano Witch, uma das novas promessas da revista, e se tornando aí um dos mangás que a revista mais vem dado destaque, né? A revista aparentemente vê um grande potencial. Eu também acho que todo mundo que lê a revista e lê o mangá entende que Madano Witch é sim uma grande promessa. Então as expectativas é que Madano Witch continue crescendo ainda mais. E eu diria que até o volume 4 ou 5 vejamos o mangá superando com facilidade a marca de 100 mil exemplares vendidos aí por volume. Então Madano Witch tem potencial muito grande para crescer ainda mais. Mas falando sobre a próxima edição, que será a edição 19, teremos One Piece como capa. E também teremos a Akane Banashi com páginas coloridas, fora também o Kyoshi-kun e o One Shot aí que vai estar saindo na semana que vem. Mas de qualquer forma, isso só para a próxima semana. Quero saber agora de vocês agora, o que vocês esperam aí da popularidade. Vocês acham que Embers, Bino Sensei e Seedcraft vão ser cancelados? Ou Chozo Senpai, quem sabe possa ser um deles também? Não sei, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham agora. Comente aí e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever também o crescimento do canal. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo.